Oi, gente, conforme informações da Defesa Civil Mineira, este período chuvoso está sendo o mais letal dos 20 anos, como vocês podem ver aí, essas imagens aí na Zona da Mata, entendeu? Que pega ali Juiz de Fora, Ubá, aquelas cidades ali. Já chegou a 68 o número de mortes, entendeu? Confirmadas. A Defesa Civil está emitindo alerta todo dia. Sexta-feira o número de óbitos somados era de 65, mas conforme o Corpo de Bombeiros, 59 era só de Juiz de Fora e 6 de Ubá. 4 pessoas ainda estão desaparecidas em meio aos escombros e centenas de famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Os temporais têm provocado muito deslizamento de terra, enchente, colapso nos imóveis, entendeu? Tem muita destruição. Minas Gerais, no total, registrou 81 mortes, segundo o balanço da Defesa Civil. O número de óbitos ultrapassou o período de 2019 e 2020, que tinha registrado 74 mortes na época. Os eventos extremos ocorrem de forma mais espalhada pelo território mineiro. Conforme relatório apresentado à época pela Gerência de Monitoramento Hidroteológico e Eventos Críticos do Instituto Mineiro de Gestão da Águas, o IGAM, a capital Belo Horizonte e os municípios Florestal, Região Central, Ibirité, Grande BH, Viçosa, Zona da Mata, Diamantina, Vale de Jequitinhonha, tiveram naquele período volume de chuva superior para todo o ano. No período atual, como visto as mortes causadas pela chuva, se concentram nas cidades afetadas pelos temporais deste final de semana. O número obtido pode aumentar, já que ainda há desaparecido e as chuvas devem continuar no mês de março. Dados da Defesa Civil apontam que o total de óbitos registrado desde o início de outubro, 62 foram em Juiz de Fora, 6 em Ubá, 4 em Higienópolis, enquanto na cidade de Muriaé, Sabará, São Tomé das Letras, Pouso Alegre, João Pinheiro, Porteirinha, Santana do Riacho, Santa Rita de Caldas registraram uma morte cada. Com a morte identificada na terça dessa sexta, e ainda não aparece no balanço do boletim diário digitais da Defesa Civil, o número total de vítimas chega a 81. O governo Romeu Zema reduziu, olha para você ver o que o nosso governo fez. Reduziu em 95% os gastos com o programa de suporte a ações de combate e resposta aos danos causados pela chuva. Segundo dados do portal, que é oficial de transparência do Estado, os gastos caíram em 2023, de 134 milhões para 5.875.000 em 2025. O governo afirma que os números não consideram investimentos realizados pela gestão em piscinões na região metropolitana de Belo Horizonte, que chega à ordem de 200 milhões, nem a compra de kits de defesa civil para atendimento de 600 municípios, com custo estimado em 70 milhões. Parece que no estado só tem a capital. O estado tem 734 cidades e o governo Zema teve a coragem de falar que não foi contabilizado o que foi gasto na capital mineira, parecendo que o estado só tem a capital. Além disso, a cidade de Juiz de Fora, onde cerca de 25% da população vive em área de risco, utilizou apenas 16,5% da verba federal, nem foi do estado, destinada a obras de contenção de encosta, via o Programa de Aceleração do Crescimento. Dos 70 milhões previstos para 3 contratos, apenas foram utilizados pela prefeitura, ou seja, 11 foi utilizado pela prefeitura. Os outros 59 milhões foi para o bolso dos políticos. A cidade, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastre Natural, CEMADEM, tem
a nona maior população do Brasil, vivendo em área de risco. Na última quarta-feira, dia 25, a Defesa Civil comunicou 800 famílias que vivem em situação de risco, de deslizamento. Elas precisavam deixar suas casas por motivo de segurança. 800 famílias numa cidade interior, hein? E o governo está falando só da capital. Pra vocês verem como que a corrupção né? Sobre o uso apenas de 16,5% dos recursos para a obra de contenção de encostas, a Prefeitura de Juiz de Fora respondeu que as obras financiadas pelo Programa Federal PAC seguem ritmo técnico, controle rigoroso. A administração afirmou ainda que intervenções em área de risco mapeado pela Defesa Civil e concluídas em 2023 soma 22,1 milhão. Só tem o laudo técnico. Obra que é bonata. Vocês estão vendo aí nas imagens que a chuva está fazendo com a cidade. Aí o prefeito, o governador se calaram e não fizeram nada. Aí vai ter palhaço ainda esse ano que vai ficar brigando por causa de governador e por causa de prefeito. Certo? Os palhaços, né? Os pilha, em vez de tirar essas corrupção do governo, não, fica aí puxando o saco e brigando um com o outro. Fiquem com Deus e que Deus abençoe todos vocês.